Pronto. Pronto. Iniciamos, então, agora a gravação. E, com isso, eu peço ao Padre Giordano, então, que conduza o nosso momento de oração. Boa noite a todos e todas. Neste momento, somos chamados a pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, pedir a sua força para que possamos refletir sobre as essências da nossa vida, da nossa fé, e principalmente hoje, de forma especial, refletir sobre a campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Brevemente, colocar no nosso coração palavras que nos ajudem a nos inserir na temática do dia de hoje. Nos diz a palavra de Deus: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que estejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Observamos na palavra de Deus este reforço à unidade, que é possível e podemos dizer unicamente possível pelo amor. Unidade, união. E tudo isso se faz necessário para humanizar a vida. E para humanizar a vida é preciso semear paz, é preciso semear unidade, promover respeito, diálogo e escuta mútua, principalmente. E não imposição, enfrentamento ou fundamentalismos. Com o coração cheio de ressentimento, intolerância, dogmatismos, fundamentalismos, estratégias de marketing, jogos psíquicos, podemos mobilizar pessoas, mas não é possível trazer a verdadeira paz, mas não é possível trazer a verdadeira união. Se os seguidores de Jesus não trazem paz, amor, unidade em seu coração, abrem espaço para medos, interesses, ambições e responsabilidade. A paz não se constrói realmente com enfrentamentos ou estratégias, mas a paz se constrói indo ao encontro do outro. Diálogo, acolhida, amor. Porque nós só amamos porque Deus nos amou primeiro.
Vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade. Neste momento, vamos repetindo no nosso coração: Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Peçamos a proteção de nossa Mãe Maria, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom encontro a todos e todas. Amém, assim seja. Neste momento, então, de preparação para o encontro, né, o Padre Giorlando já nos convidou a rezar a oração da campanha da fraternidade, e assim, para nos aproximarmos ainda mais, né, do tema que trataremos aqui hoje, eu peço, então, a Vanderlei para nos ajudar com um breve momento de animação, né, trazendo aí o hino da campanha. Ok, não sei se todos já conhecem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom estar com vocês. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava já perdido, unidade Ele nos faz, do que está dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele
faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Eu acho que a mesa pode ajudar aí a gente a acolher as paróquias que já estão representadas. Não chegou todo mundo ainda, mas acho que a gente pode já ir acolhendo, né? Isso. Temos aqui 38 já temos aqui 38 participantes, né, de quase 80 inscritos, então temos aqui já pelo menos a metade aqui, né, um pouco mais da... Acolhendo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, seja bem-vinda, bem-vinda. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você, irmã. Bem-vinda ao nosso encontro. Quais paróquias a gente já tem por aí? O pessoal está falando aqui no chat, já tem gente de Ubaíra, da paróquia São Vicente Ferrer, o pessoal também da PJ de Feira de Santana, já está aqui presente. Vamos lá! Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui. Bem-vindos ao nosso encontro. Mais? Olha, que maravilha. O pessoal que já foi se apresentando, Diocese de Eunápolis, Arquidiocese de Natal, Porto Seguro, Carmópolis. Olha, pessoal de Guanambi também, da paróquia São Geraldo Magela em Caetité, Serrinha. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo ao nosso encontro. Paróquia de Licínio de Almeida, Jaguaquara. Maria Auxiliadora de Diocese de Jequié. Paróquia de São Judas, de São Salvador. Lucas Teixeira, de Cruz das Almas. Padre Wendel, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui. Bem-vindos ao nosso encontro. Que mais? Vou se apresentando. Que falta faz nessa energia de estar todo mundo se aglomerando e se juntando. É muito diferente. Mas sejam bem-vindos. Vê também Cruz das Almas se apresentou. Quem foi mais que falou por aqui? Paróquia de Nossa Senhora do Coité. Gabriel da Diocese de Rui Barbosa. Quem mais? Padre Wendel, assessor diocesano da Juventude. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você
que está chegando. Bem-vinda, seja bem-vinda. Só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui. Bem-vindos ao nosso encontro. Quem mais? Quais dioceses está aqui com a gente? Eu vi a Diocese de Serrinha, Diocese de Vitória da Conquista. Deixa eu ver. Diocese de Paróquia São Geraldo, de Diocese de Caetité, perdão. Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Cosmópolis, Sergipe. Arquidiocese de Natal, Paróquia de Aparecida do Porto, Diocese de Eunápolis, Diocese de Porto Seguro, Rui Barbosa, Feira de Santana. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui. Bem-vindos ao nosso encontro. Você tem mais alguém aí, Tassiane? Não, acho que já apresentamos, né, todos aqui, e a gente, nesses encontros virtuais, a gente tem esse fluxo, né, de gente que entra, gente que sai, pessoas que vão chegando à medida que o encontro já começou, mas é isso, a nossa intenção era acolhê-los, recebê-los bem, né, matar um pouco a saudade de quando a gente tem aqueles encontros presenciais, né, onde a gente faz essas dinâmicas. Muito obrigada, Vanderlei, por nos ajudar aqui a acolher o pessoal, né, com esse momento de animação. Queria só fazer aqui uma observação, gente. Quando vocês virem ali no chat uma pessoa interagindo com vocês com o nome de Igor Gonçalves, na verdade sou eu, tá? O Igor, ele nos cedeu aqui a conta para a gente poder fazer essa videoconferência, então sempre que virem essa pessoa interagindo com vocês, sou eu também daqui respondendo. Tassiane, sem crise de identidade, né? É um pseudônimo, igual o Fernando Pessoa. Exato. Então, agora eu convido, né, os nossos coordenadores regionais, o Padre Eutrópio, da Diocese de Caetité, que é o nosso assessor, né, regional para o setor universidades, e o Padre Paulo Marcos, que é o assessor regional para a Comissão para a Juventude, para que eles façam aqui já uma breve introdução, para que em seguida Dom Zanoni comece a falar conosco. Olá, povo bom, boa noite. O áudio tá bom? Ótimo. Sim. Então é uma alegria muito grande encontrar com cada um de vocês, ainda que nessa formação nova, nesse tempo que nos desafia. Quero acolher com muito carinho, os padres que aqui nos acompanham, a vocês jovens, pastoral universitária, do setor juventude, ao nosso querido bispo, acho que saiu, não sei se está aí ainda, Dom Estevão, e mais uma vez aproveitar a oportunidade para agradecer pelo seu tempo em nosso meio, na evangelização, ao tempo que nessa oportunidade nós acolhemos o nosso novo bispo referencial, o Dom Moacir, que vem com o coração muito aberto, disponível para estar conosco. É uma alegria muito grande nos encontrar. E ao Dom Zanoni, que daqui a pouquinho segue falando acerca desse tema tão importante no tempo presente. Meus queridos irmãos, veja como é providencial essa nossa roda de conversa, algo tão espontânea, tão leve, que nosso Senhor nos providenciou, em que o tema da campanha da fraternidade nos convida a um diálogo, a uma fraternidade, a uma ação conjunta, e como disse a nossa amiga que está aí nos assessorando, a Tassiane,
pela primeira vez, nós nos encontramos como setor Juventude e Pastoral Universitária para uma ação conjunta de evangelização. E aqui já é uma providência e um resultado, podemos dizer assim, da campanha da fraternidade deste ano. Diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista também da evangelização, faz-se muito necessário um diálogo entre as pastorais, entre as pessoas, onde os muros eles sejam desfeitos para dar lugar, para dar espaço à comunicação, o diálogo e, sobretudo, o respeito. Penso, meus queridos, que no tempo em que nós vivemos, mais do que nunca, é necessário a gente fazer valer aquilo que o Papa Francisco já está nos mostrando, não tão somente com seu escrito, como foi feito na carta, na sua encíclica, mas através da sua própria ação, agora estando em Israel. É um bálsamo aos nossos corações, à nossa alma, e cessa até aqui mesmo, no Brasil, tantas divergências e más interpretações que a campanha da fraternidade tivera. Então eu penso que essa ação do Papa Francisco já é uma luz para a nossa conversa, nossa roda de conversa aqui agora, de fato, sela e nos mostra que nós estamos no caminho certo, que o Brasil está no caminho certo, que a CNBB está no caminho certo, que a juventude está no caminho certo, em busca da fraternidade, em busca do diálogo com as outras religiões, com as outras pessoas, com o diferente. Conversar com o diferente é sair do nosso lugar, é sair do nosso comodismo, é sair do nosso canto e ceder espaço para que o outro também fale, para que o outro também seja visto e que o bem maior aconteça, que o evangelho seja propagado independente do lugar, independente das pessoas que assim recepcionam. Então, meus queridos irmãos, penso que esse momento é um momento muito ímpar, em que a pastoral universitária, juntamente com o setor juventude, nos favorece para que possamos bater um papo, conversar a respeito desse tema, para que a paz possa reinar em nosso mundo, em nossas famílias, possa reinar em nossa ação pastoral. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma, e vamos seguir nessa roda de conversa. Agora vamos ouvir o Padre Eutrópio, e daqui a pouquinho a gente já segue com o Dom Zanoni. Minhas irmãs e meus irmãos, uma boa noite a todos e a todas. Uma saudação especial aos bispos aqui presentes, a todos aqueles que são do setor Universidades Regional Nordeste 3 e também do setor Juventude. Como o padre Paulo Marcos bem disse, às vezes nós precisamos de algo externo a nós para nos dar uma motivação interna para fazer aquilo que já devíamos fazer. A sinodalidade, ou seja, este caminho de encontro entre as pastorais, já é algo que o Papa Francisco tem nos pedido há algum tempo. Aliás, é uma palavra que o setor universidades tem usado muito, já há 1 ou 2 anos, essa necessidade do diálogo. Aliás, o diálogo, por assim dizer, faz parte da essência do nosso setor universidades. É o diálogo com a cultura, é o diálogo com fé e razão, é o diálogo ecumênico, como nos lembram os documentos, o documento do setor universidades, identidade e missão, mas outros já. E nada mais do que ser motivador do que nós estarmos juntos aqui, numa roda de conversa, apesar sendo virtual, aliás, sendo virtual, nós estamos conseguindo um número até maior do que se fôssemos no mesmo local, para os deslocamentos, né? Graças a Deus, esses meios nos permitem amplificar o nosso diálogo, nos permitem ter conexões maiores, contatos de alguma maneira, né? Apesar de que não queremos substituir nunca o contato direto, que é mais importante e é próprio do ser humano, mas eu penso que esta noite possa nos ajudar a também matar essa saudade, como Vanderlei falou, de estarmos juntos, porque a igreja é estar juntos. Aliás, a palavra sinodalidade, sinodós do grego, quer dizer o caminhar juntos, o estar na estrada juntos, né? Então, nós estamos aqui já demonstrando aquilo que a campanha pede,
que é justamente a fraternidade e o diálogo como um caminho, como um compromisso de amor. E nós somos inspirados pelo Evangelho e temos um exemplo vivo do Evangelho. Hoje eu termino aqui compartilhando o que eu senti também necessidade de compartilhar quando vi a foto do Papa Francisco encontrando-se com o Ayatollah Ali Sistani, lá no Iraque, na cidade de Najaf. Ele foi ao encontro desse líder xiita, já tinha encontrado um representante dos sunitas, né? Inclusive esse que ajudou na Fratelli Tutti, um pouco isso. E hoje o Papa, então, encontra com alguém, e eu pensei naquilo que é um dos títulos do Papa, Pontífice. E escrevi isso, que eu compartilho com vocês, e assim damos início à nossa roda de conversa. Pontífice é aquele que faz pontes. Pontes são construções para unir, para permitir encontros. Pontes encurtam distâncias. Pontes possibilitam trocas. Pontes favorecem comunicação. Diferente das pontes, são os muros. Eles impedem, restringem, delimitam. Muros separam e impedem de ver. Há vidas ponte e há vidas muro. Na manhã deste sábado, duas vidas ponte se encontraram, o Papa e o Ayatollah. E podemos dizer que nesta noite de sábado, 36 vidas ponte se encontram para essa roda de conversa. Boa roda de conversa para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Eutrópio, Padre Paulo, né, por esse momento de inspiração à nossa roda de conversa. E agora eu convido, então, Dom Zanoni, né, a participar aqui conosco e fazer também essa primeira provocação quanto ao tema, que a gente retoma depois por meio aqui dos debates, das perguntas. Assalamu alaikum, a paz esteja com vocês. Com essas palavras, o Papa iniciou o diálogo com o povo iraquiano, né? Esse desejo de encontrar aquele povo tão sofrido, aquela gente tão maltratada, que sofreu tanto com mentiras, né? Lembro que por razões de mentira, que tinha uma bomba atômica, uma bomba química, o país foi destruído. Então, esta oportunidade que o Papa vai estar lá, aberto ao diálogo, marca profundamente esse momento que nós estamos vivendo. Ele que diz que vai como um penitente para pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos, diante de tanta crueldade, de tanta destruição, e vai como um peregrino da paz. Eu creio que esse momento, eu queria compartilhar umas imagens, mas eu creio que a roda de conversa nos permite sair dessa a estrutura que a gente tinha pensado. Mas fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez a unidade. São João Paulo II, há algum tempo, dizia: ou a paz é de todos, ou ela não será de ninguém. Nós vivemos um tempo de sofrimento. Eu creio que ninguém de boa consciência tem, às vezes, está iludido, isolado desse momento que passamos. Os bispos diziam, há um tempo atrás, um dos mais tristes da nossa história. As dores, os sofrimentos, as mazelas. São quase 2.000 pessoas que têm sido mortas, que morrem por causa
do Covid, quantas e quantas pessoas dedicadas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cuidadores, pessoas que da limpeza, assim sobrecarregado, marcado profundamente por esse cansaço. De outra forma, de outro lado, nós percebemos aqueles que provocam aglomeração, lutam contra as máscaras, têm uma mentalidade, uma postura negacionista, que isso nos escandaliza. Nós devíamos estar mais escandalizados. O povo do Paraguai foi às ruas e nós deixando, passando, acontecendo essas coisas. Mas eu creio que esse momento que nós temos diante do sofrimento, da realidade, somos chamados, quando iniciamos na quarta-feira de cinza, com a palavra do Cristo que dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós que fomos chamados a percorrer, a fazer essa peregrinação quaresmal, esses 40 dias, faz memória dos 40 dias que Jesus passou no deserto e foi tentado, dos 40 anos de caminhada, de peregrinação do povo de Israel em busca da terra prometida, que é um tempo, de fato, de fortalecer a nossa comunhão com Deus, é um tempo de oração. Às vezes a gente vê grupos falando: a nossa quaresma só tem conscientização, não fala da oração. Eu percebo, e aqui é o testemunho que a gente tem em nossas comunidades, mesmo nesse tempo de pandemia, quantas formas bonitas de via sacra, da leitura orante da palavra de Deus. Iniciamos a quaresma com um dia de jejum e a experiência cada vez mais de nos integrar, de buscar retornar à vida, buscar a nossa amizade com Deus, a converter. Mas a campanha da fraternidade, que faz parte da nossa tradição, começou lá no Rio Grande do Norte, quando 2 padres da Cáritas, compreendendo que precisa ter sustento para o serviço pastoral, para o cuidado dos pobres, para o sofrimento das pessoas, com o bispo Dom Eugênio Salles, eles iniciam uma experiência fantástica, que marca profundamente a história do nosso Brasil, da ação da igreja, que dá vida, conhecido sobretudo no resgate da liturgia da Semana Santa, da liturgia quaresmal, feita pelo Concílio Vaticano II. E é tão forte, tão importante, que todos os papas, desde Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI, e agora o Papa Francisco, São João Paulo I não teve a oportunidade, passou 1 mês somente, mas todos os papas confirmam a ação da igreja. Essa é a missão do sucessor de Pedro, é a missão também dos sucessores dos apóstolos, de confirmar os irmãos na fé. Nem tudo aí que anda para um canto para outro, que fala, que repete, que se expressa como cristão, não pode ser confirmado. Esse é o ministério petrino, é o ministério dos apóstolos. E nós temos aí a oportunidade rica, né, desde o ano 2000, que a campanha da fraternidade, que quer trazer presente as situações difíceis, os momentos delicados do nosso povo, quantas campanhas marcam profundamente a vida da igreja, e daí surgem pastorais, a pastoral da criança, a pastoral afro, a situação da vida, o compromisso com a justiça. E, a partir de 2000,
esta campanha é feita ecumenicamente. A gente sabe que o ecumenismo, nós, igreja, chegamos muito tarde. Os cristãos, já antes, muito tempo antes, há 100 anos, já pensavam, percebia que não dava para defender isolados, com as suas convicções de forma fechadas, mas diante da guerra, diante do sofrimento humano, diante dos totalitarismo, nazismo, diante do fascismo, do comunismo, a igreja precisava recompor aquela unidade quebrada. E aí, é isso que marca esse sonho, esse clima, esse desejo de unidade, vai marcando, vai influenciando para que um Papa, São João 23, depois de Pio XII foi um grande Papa, né? Um intelectual de primeira grandeza, tão preparado, que ninguém compreendia como conceber alguém para suceder a Pio XII. E aí acha por bem escolher um Papa de transição, um Papa que só era para constar, e é alguém que resolve abrir a igreja para entrar um ar novo. E um dos ares novos é o ecumenismo, o dialogar com o mundo não é o nosso inimigo. A igreja até então estava alheia, distante, brigando com a modernidade, distante da sociedade, das ciências, diante das outras religiões, diante dos protestantes, longe dos protestantes. Eis que o Papa nos possibilita. E aí vem a igreja caminhando passo a passo, um pouco devagar, compreende que precisa perceber, mostrar que ser cristão católico é ser ecumênico. É isso que trata o documento, o decreto, Unitatis Redintegratio, a unidade reintegrada, a reintegração da unidade, está no Concílio Vaticano II. É isso que está na carta encíclica do Papa São João Paulo II, quando compreende que os cristãos separados, como diziam no Concílio Vaticano, são irmãos, as igrejas irmãs. É nessa perspectiva que nós vamos entender agora esta ação da igreja que percebe que, apesar da diferença, não temos o mesmo, acreditamos que Deus é Pai, que Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, as igrejas cristãs, mas o modo, a maneira, a liturgia, há uma diversidade grande, há uma pluralidade imensa. Quem vai a Jerusalém, e agora que o Papa foi ao Iraque, até os cristãos que estão lá têm um modo diferente, às vezes, de celebrar a diversidade, e nós não podemos querer impor um modo único de celebrar a fé. Mas hoje nós vamos perceber, eu não quero tanto esticar conceitos, mas esta compreensão, quando nós somos chamados, nesse tempo quaresmal, iluminados pela palavra de Deus, né? Aquilo que São Paulo ensinava, ele que fez uma experiência de perseguição à igreja, que firmava convicto da sua tradição, conhecia a lei e os profetas, e ele apontava o que era dividido, Deus fez a unidade. Havia no templo de Jerusalém um muro que dividia os judeus, os crentes, dos pagãos, dos gentios. Mas não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, todos somos um. E existe também, eu me lembro, iniciando novo, desde o tempo que eu conheci Dom Estevão, e acompanhando grupos, movimentos pastorais, quantas pessoas, por causa da fé,
se investiram na luta pela justiça, na participação política, na reivindicação da paz, na luta por uma cidade melhor. Alguns, por causa dessa fé, foram perseguidos, outros mortos, mas a maioria absoluta dos nossos irmãos e irmãs vão, participam na liturgia e compreendem e percebem ou afirmam que a fé não tem nenhuma implicação social. Mas a história da igreja, nesses 60 anos, e é isso que o Papa Francisco tem trazido, que a evangelização, aquilo que nos ensinava o texto, que é a missão, nossa missão da igreja, é evangelizar, dar uma notícia boa, não é um verniz superficial, tem que penetrar as raízes e nas culturas das pessoas. Nós que estamos aqui nesse país, que a maioria absoluta são afrodescendentes, a nossa Bahia chega a 80, 90, como dar uma notícia boa, sem perceber, sem conhecer a estrutura, a origem, a vida desse povo negro que foi arrastado, trazido, e aqui, como escravos, construiu a riqueza do Brasil, como querer impor ao povo, à família, se esse povo foi violentado, né? Um negro era obrigado a ter 20, 50 filhos, e aí nós fizemos esse crime de lesa humanidade que não foi reparado. Mas é justamente diante da realidade que nós temos, esta situação que percebemos que precisa ser restaurada, que precisa ser harmonizada, e sozinhos nós não podemos. E aí nos juntamos com os protestantes, aqueles que eram tratados como hereges, esse gesto do Papa e outros gestos tão fortes. Quanta crítica o Papa teve quando beijou os pés daqueles africanos, aqueles países lá no Sudão que viviam brigados, inimigos, o gesto de reconciliação e paz. Nós somos chamados nesse tempo de fundamentalismo, viver, dialogar. Eu creio que é esse momento, alguns que têm criticado a campanha da fraternidade, como Dom Mol falou em sua homilia na quarta-feira de cinza, fez despertar, fez assim ter uma repercussão muito grande. Eu mesmo já tive oportunidades grandes, outras, de falar, de entrevista, de rádio, de televisão, para um grupo não católicos, de falar desse momento. Eu creio que nós sabemos dessa importância da evangelização na igreja, e evangelizar dar uma notícia boa, a concretude da vida, não é? Não só a integração e a libertação integral da pessoa humana é intrínseca à evangelização. Então, não há dicotomia da salvação da alma e do corpo. Isso é uma influência grega, uma influência de outras, mas a nossa matriz judaica cristã, a salvação da pessoa humana, de todo homem e do homem todo. Mas eu vou parar aqui, senão a gente vai... achei por bem de não compartilhar, seguir as slides para que a conversa pudesse escorrer mais fácil. Dentro do tempo regulamentar. Na verdade, o senhor ainda tem um crédito aqui, um saldo de 5 minutos. Então, a gente já abre agora, né, um momento para poder dar continuidade a essa roda de conversa, já que nosso evento tem esse nome, para que sejam agora respondidas as mensagens que foram deixadas no chat. A Luciana, que ficou aqui com essa... Dá um tchauzinho, Luciana, para o pessoal saber quem é você. Ela está ali nos ajudando, né? Fazendo essa
essa seleção das perguntas ou de algum comentário também que seja que tenha sido colocado lá no chat, que possa ser compartilhado, lido aqui, para a gente já ir suscitando os comentários. Depois, se em algum momento alguém quiser também fazer alguma intervenção, contribuir, comentar algo que foi exposto aqui por Dom Zanoni, também pode levantar a mãozinha, falar no chat, que a gente franqueia a palavra. Ok, então boa noite a todo mundo. Por enquanto as perguntas estão chegando agora, mas tem 3 comentários, Dom, que eu acho importante de compartilhar com vocês. O Eric Nascimento, ele falou que é muito bonito ver que o Santo Padre tem no coração toda a igreja, incluindo a igreja que é perseguida no Iraque. Tudo isso sempre construindo pontes com todas as igrejas e demais tradições religiosas. Reforçando também que a Irene Carvalho, ela agradeceu, né, o padre Eutrópio e o padre Paulo pelas reflexões iniciais, né, e falou que sejamos ponte, é o que estamos fazendo aqui, não é? A Emily disse que lá na paróquia dela, eles estão fazendo a via sacra penitencial às 5 horas da manhã, todas as sextas-feiras, tá? Importante e um belo exemplo, Emily. A Irene comentou: estamos vivendo a pandemia da incompreensão, da insensibilidade, da falta de amor ao próximo, muito sofrimento, falta fraternidade e o diálogo se distancia. Senhor, tenha misericórdia. E a própria Irene também faz aqui uma pergunta, Dom. Existem irmãos católicos que disseminam a cultura do negacionismo. Como promover ações restauradoras? Pois é, na igreja sempre teve alguém que tivesse oposição. A igreja, nem todo mundo pensa da mesma forma. E essa compreensão que a gente tem desta diversidade, da pluralidade. O caminho, de fato, é o diálogo. Mas nós temos como igreja um conhecimento seguro, uma orientação bem nítida, o ensinamento da igreja que é confirmado pelo magistério. Alguns insistem e percebem, esquecem que o magistério é dinâmico, a igreja vai de acordo, vai respondendo na situação concreta do momento. Alguns param, não chega ao Concílio Vaticano II. Se não aceitam o Concílio Vaticano II, dizem que o Papa São João XXIII não é Papa legítimo, nem os outros são, aí fica difícil o diálogo. Nós temos que tratar, talvez, como de outra tradição religiosa, fora da comunhão, né? Aquele axioma, não é, antigo, que era muito válido, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, de São Cipriano, que é a compreensão do cuidado com o corpo de Cristo, e que foi distorcido para apresentar um exclusivismo da Igreja Católica, sem perceber a riqueza, a presença de Deus nos outros. Quem defendeu isso de maneira tão forte foi um padre jesuíta, não é? Leonardo, lá em Boston, quando sua tese era que fora só podia ser salvo quem estivesse na Igreja Católica. É uma luta constante contra os evangélicos, contra outras igrejas, e a sua tese foi reprovada pelo magistério, e ele recebeu uma pena muito pesada, que foi da excomunhão, naquele tempo ainda era muito forte, e morreu fora da comunhão, e ele que defendia extra ecclesia nulla salus. Eu creio que há uma cultura do negacionismo aí, querem juntar, de fato, não só na igreja, mas nós vemos aqueles que estão à frente, que mal tem feito, que desserviço tem prestado. O meu susto é quando médicos começam também a ter uma visão negacionista. Aqui, como tem sido disseminado um tipo de tratamento preventivo que não funciona
em lugar nenhum. Agora, em Santa Catarina, senhoras morreram porque não queriam fazer o tratamento certo, porque já tinham tomado esse tratamento preventivo. Isso vai sendo divulgado. Nosso povo simples, nossas lideranças de comunidade, aqueles mestres que se sentem mestres, que são contra o Papa, contra a CNBB, contra a doutrina da igreja, e dão aí espaço. Uma experiência dessa fantástica de diálogo aqui, a presença de bispos, de padres, como se não tivesse acontecido, aí vem um bobalhão sem fundamentação, sem comunhão profunda, consegue ser divulgado. Mas por trás disso tem um interesse. O que é que se divulga? Quem é que está gestando essa nova sociedade? Esse é o nosso desafio de igreja. Nós estamos na mudança, em tempo de mudança, gestar uma nova sociedade, a civilização do amor, que tanto falava São João Paulo II. São os Big Brothers? São os jogadores milionários? São os homens do mercado que querem só o lucro, não é? Se importam com o lucro da Petrobras, mas não se importa com a vida do povo brasileiro, né? Muito bem, Dom Moacir fez um comentário também interessante, né? Ele nos lembra que até no grupo dos 12 de Jesus teve quem fizesse oposição ao projeto. A Larissa Cerqueira: é sempre bom percebermos a força do amor, diálogo e compromisso, ações de fraternidade sendo menosprezadas ou silenciadas. É um grande desafio. E ela pergunta se sobre a fala inicial acerca do pontífice é possível partilhar no chat. Foi a fala do padre Eutrópio, né? Salvo me engano. Ela falou que ela deve ser publicada, linda demais. Padre, se possível. O Eric Nascimento, ele pergunta, Dom, que ações podemos fazer para promover o diálogo, tanto com outras igrejas e religiões, como até mesmo dentro da própria Igreja Católica? Eu gostaria de complementar, Dom, essa pergunta do Eric, se possível, o senhor diferenciar, que eu acredito que nesse contexto é importante, ecumenismo de diálogo interreligioso, porque às vezes ainda se confunde na mente das pessoas. Pois é. O ecumenismo é todo esse esforço, esse empenho de reorganizar, reunificar a Igreja de Cristo, acreditando que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, mas ela não é sozinha. Os ortodoxos, os luteranos. Então, o diálogo promovido, esse esforço, chama diálogo ecumênico. A visita que o Papa faz, né, a Jerusalém, ao Iraque, é um esforço, é um diálogo interreligioso, porque tem outra expressão, às vezes, com aqueles que não acreditam em Jesus. Mas, né, o diálogo com os judeus, mesmo somos bem próximos, mas não é um diálogo ecumênico. Agora, há uma nova compreensão de ecumenismo, cuidado com a casa, com o bem de todo nível. É uma nova modalidade, um termo que vai se atualizando. Mas, em princípio, é o diálogo ecumênico, é o diálogo com as igrejas cristãs, e o interreligioso, os judeus, o diálogo com o candomblé, o diálogo com o islamismo. Esse momento agora do Papa é bastante significativo e simbólico, que é o encontro das 3 religiões monoteístas. O Papa que vai a Ur da Caldeia, é o lugar onde a tradição diz que nasceu Abraão, a origem das 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Acreditam na unicidade de Deus. O cristianismo de maneira diferente, né? Certo, Dom. E a pergunta do Eric foi justamente dessas ações. Quais ações podemos fazer para promover esse diálogo
Que ele perguntou Olha, entre outras igrejas e religiões também, né? tem um esforço grande das igrejas, dos diálogos bilaterais, né? Diálogo com o judaísmo tem caminhado, com a igreja luterana, essa passagem daquilo que, sobre a justificação da fé, a doutrina que já se aproxima, não há mais divisão, não é? Entre católicos e em relação à fé na salvação. Então, mas o que mais aproxima é o cuidado com a vida, a defesa dos pobres, a preocupação no viver, talvez nem tanto lá nas lideranças, mas o nosso povo é chamado a dialogar, a viver, a conviver. A experiência fantástica que nós temos aqui em Feira de Santana, que é o serviço aos pobres, são mais de 300 pessoas, homens e mulheres com situação de risco, pessoas com problemas de identidade, né? De sexual ou de gênero, como queiram falar, mas que encontra no espaço da igreja, e ali está lá, tem na Caritas, tem alguém de outra tradição, tem batistas que participam conosco, a igreja anglicana, que também nos acompanha, é no serviço aos outros. Há experiências bastante importantes na semana na celebração da Semana da Unidade, alguns lugares tem bastante desenvolvido. Eu estive bispo lá 7 anos no Espírito Santo, algumas regiões têm igreja que serve tanto para os protestantes quanto para os católicos. Os protestantes celebram no sábado, os católicos no domingo. Então, são experiências concretas. Hoje, nesses preconceitos, nesse xenofobismo que tem acontecido, quantos e quantos terreiros foram destruídos, principalmente no Rio de Janeiro, queimados pelo povo do tráfico, que se converteu assim a Cristo, mas, por outro lado, igrejas luteranas, presbiterianas, até batistas, se cotizando para reconstruir terreiros. Eu conheço várias pessoas nesse contato agora, há um movimento de reconstrução dos terreiros, não porque acreditam, mas por solidariedade, por humanidade. Ok. Padre Paulo pediu a palavra, então eu concedo agora a palavra ao Padre Paulo, depois farei a pergunta do José Dionísio, e por conta do tempo, né, para a gente manter no previsto, a gente encerra. Padre. Obrigado. Na verdade, a pergunta já foi quase que respondida pelo Dom Zanoni, quando, posteriormente, como eu fiz aqui, só fiz levantar as mãos, o Eric, ele acabou colocando, que era justamente como a gente lidar com essa realidade, quais são as perspectivas para vencer o indiferentismo dentro da própria igreja. E ele acabou apresentando aí. Porque, na verdade, aqui agora um comentário, o que dificulta a nós é quando vemos, infelizmente, alguns pastores, alguns padres, bispos, religiosos e religiosas se posicionando de uma maneira que vai de encontro com a matriz, vai de encontro com a CNBB. E aí gerou, por exemplo, eu sou padre de uma paróquia muito pequena, numa cidade aqui de Dariomeira, diocese de Jequié, e até mesmo as pessoas que não têm nem conhecimento do que é CNBB, nem sabiam o que era CNBB, mas descobriu que era a igreja e, entre aspas, estava dividida. Há um lado que é a favor, um lado que é contra, e aí vou me posicionar onde, visto que toda posição que é apresentada é uma posição da igreja. É um bispo que é da igreja, o outro bispo também que é da igreja. E nós, como pastores, como padres, ficamos meio que no fogo cruzado em relação a isso aí. Quais são as perspectivas após essa exposição gigantesca, eu posso dizer assim, gigantesca,
de divergência de opiniões para o próximo tempo, para o próximo ano e por aí em diante. Como sarar, digamos, essa ferida, essa lacuna que foi aberta visivelmente, porque as divisões, do ponto de vista de conhecimento e de posições, elas sempre existiram e vai existir. Um lado A, um lado B, um modo de rezar, cada um tem uma espiritualidade também, e etc. Mas quando isso acontece dentro no interior da igreja, é uma coisa, mas desta vez ficou muito exposto. Então, como recuperar essa realidade? Não sei se me fiz entender. Nós vivemos um momento difícil, onde da pós-verdade, da fake news, vocês que devem ter acompanhado, e nós vivemos esse mundo da comunicação, como é valioso esse encontro nosso virtual. Mas aquele reflexão sobre o dilema das redes, o documentário, que traz a ambiguidade que tem sido as redes sociais. E como o poder, né, conseguiu distorcer, influenciar, quanto mal tem sido feito. Mesmo quem teve as notícias do sino do Amazonas, não se tinha as notícias da CNBB. Chegavam para o nosso povo, aparecia para a nossa gente as versões distorcidas. A carta dos bispos, dos 152 bispos, que nós assinamos, muitos, a maioria chegou até para alguns bispos como se fosse algo distorcido. Então, nós temos aí a nossa missão, a juventude, sobretudo, de vocês, de gestar um novo mundo e não deixar que os filhos das trevas imponham o seu jeito, o seu modo, querem impor, construir um mundo. A luta não é contra a campanha da fraternidade, é contra a fraternidade. A pessoa não quer, ou a questão não é, o problema é Jesus. Esse Jesus atrapalha. Falam tanto de Nossa Senhora, mas não reza aquilo que Nossa Senhora cantou: a minha alma engrandece o Senhor, eleva os humildes, derruba os poderosos seus tronos, despede os ricos de mãos vazias. Como dizia Dom Helder, né? Não precisa ser tão forte como no teu hino, não precisa despedir os ricos de mãos vazias, que não haja nem ricos e nem pobres. Esse homem que o Papa considera santo, o Papa Francisco, o Dom Helder Câmara, é tido por alguns que às vezes são bem escutados como comunista, como subversivo, como bispo vermelho. É essa questão, eu creio que a pastoral da juventude, e sobretudo na universidade, não cabe a gente repetir o que faz dentro da igreja, mas falar de modo significativo para um mundo que tem outras posturas. Por que o mundo da universidade tem resistência ao cristianismo, a Deus? Porque segue muitos mestres das suspeitas. A gente tem que questionar por que tanto bem. A igreja ficou sem dialogar com a modernidade, séculos e séculos, negando ciência. Então, quando o Papa, já velho, abre a janela para entrar um ar, né, um grande acontecimento, e a gente deve agradecer a Deus. Quando vem um que está mancando, coitado, já mais de 80 e tantos anos, e nos faz esse sinal tão significativo. Eu acho que a igreja, nossa caminhada tem salvação, né? O sangue dos mártires, das testemunhas, semente de renovação do mundo e da igreja.
Ok, Dom. Então, eu vou fazer agora a última pergunta do chat, depois tem mais uma intervenção para a gente se encaminhar para o final. O José Dionísio, ele diz que diante desse momento que estamos vivendo, os encontros eles se tornaram mais direcionados, né, aos cuidados com o próximo, né, com os próximos. Aí vem o tema da campanha da fraternidade que diz diálogo. E aí nos últimos encontros da Juventude Missionária Carmelita, eles se direcionaram aos encontros da campanha. Daí ele pergunta, Dom, como preparar aqueles irmãos que foram excluídos, ignorados no dia de ontem, para dialogar hoje, dizendo a respeito dos moradores de rua, jovens dos meios das drogas e etc. Eu creio que a atitude do Papa de pedir perdão, não é? E um perdão ativo, que começa a pensar diferente, a mudar de mentalidade, o cuidado com os pobres, a conviver com as pessoas, o perceber, não é? O mundo com outros olhos, porque no diálogo a gente não tem que perder a nossa identidade. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos conhecer o que é ser cristão, católico, conhecer a nossa doutrina. Mais do que nunca, nós temos que conhecer o magistério da igreja, mais do que nunca, para poder compreender e, no contato com o outro, deixar o outro falar. No início do diálogo, não impor a minha verdade, mas ouvir a verdade do outro. E evangelizar, como nos tem ensinado a igreja, o Vaticano II, não é só falar de Deus, mas é tudo perceber a semente do verbo, né? Eu acho que o verbo de Deus está aí presente em tantos lugares, e como dizia Estevão, sabe, Dom Celso dizia, o Espírito Santo de Deus age onde quer, nem sempre nas encarnações que a gente faz. Ele quebra e vai para outro canto, onde há o amor e a caridade. Eu creio que como preparar aqueles irmãos que foram excluídos é esse caminho tem experiências muito bonitas, né? A gente tem insistido aqui em Feira de Santana, a sustentabilidade da igreja e que cada uma das comunidades tenha separado, garantido no seu dízimo alguma coisa para servir aos pobres, né? Para manter, para não ficar dependendo de dinheiro de fora, mas que mantenha o serviço aos pobres, ao povo de rua, pastoral carcerária, ao serviço dos que mais sofrem. Ok, Dom. Agora, Padre Eutrópio, gostaria de fazer uma intervenção. Padre. Então, assim, inquietado por algumas perguntas, também por alguma coisa que a gente observa, eu acredito que a gente precisa lembrar, para nós não podemos esquecer o referencial do Concílio Vaticano II. E não quer dizer que o Concílio Vaticano II mudou a igreja. A igreja amadurece à luz do Espírito. O Espírito suscita na consciência dos cristãos respostas novas. Papa João XXIII, ele fez a experiência de viver com a realidade ortodoxa na Bulgária. Ele teve que compreender e se abriu a isso. Então, compreender o Concílio Vaticano II é compreender o coração do Papa, que pensava numa igreja que pudesse dialogar. Até antes, a igreja se entrincheirava e, dentro de um castelo medieval, jogava bombas contra a modernidade. Isso não ajudou em nada, não aumentou em nada o respeito pela igreja. O problema é que nós precisamos compreender, nós estudamos teologia, falamos a eclesiologia. Se a gente pensa numa igreja que ela se sente autorreferencial, que ela começa com ela e termina com ela, que ela é a única voz que pode falar alguma verdade no mundo, que todo mundo deve escutar ela, mas que ela não deve escutar ninguém, porque ela acha que ela é dona da ação do Espírito e não serva do Espírito, aí a gente entende porque tem pessoas que são contra a campanha da fraternidade. Essas pessoas, elas não acreditam na proposta do Vaticano II. Elas
desmerecem a caminhada da igreja latino-americana. E elas acreditam que, porque a igreja hoje precisa dialogar, que a igreja perderia o poder, porque na realidade a palavra poder está aí. E por isso também as críticas são críticas políticas, são críticas partidárias, são críticas que querem dizer que a igreja, depois do Concílio Vaticano II, se perdeu, que os bispos do Brasil são todos adeptos de uma teologia que traz pautas da esquerda, como se a doutrina social da igreja não tivesse nenhum valor. Mas essas pessoas, elas são totalmente inseguras. Porque se a pessoa fosse segura, ela conseguiria dialogar com o diferente sem perder a sua identidade. Então, para não dialogar, é preciso tentar impor sobre os outros. Impor através do medo, através dessas redes de ódio, através de padres e bispos que se tornam os únicos que podem dizer alguma coisa. Esses grupos têm padres, têm bispos que são seus, e até seus papas também, porque tem papas que não são papas para eles. Desculpa falar assim, mas nós estamos tratando de pessoas que querem voltar o tempo. Não existe. E não é, para essas pessoas é assim, no passado está a salvação, não no presente. Essas pessoas não conseguem perceber a ação de Deus agindo. Eu até sugiro, leiam o discurso que o Papa Francisco fez quando o catecismo completou 25 anos. Lá ele vai dizer o que é a tradição da igreja. A tradição da igreja é o que nós recebemos e o que nós passamos para os outros. Nós também estamos recebendo a tradição agora e devemos passar para os outros. Não é algo preso no passado, é um rio que vem da fonte e vai passando por nós e nós devemos trazer. É esta a questão. Como lidar com isso? Durante as fases históricas da igreja, nós tivemos que lidar. Algumas vezes foi doloroso, porque alguns acharam que era a igreja verdadeira e rasgaram o corpo de Cristo, né? Mas nós podemos fazer diferente. Inclusive, o diálogo ecumênico é justamente uma forma de remir historicamente erros, tanto de um lado como de outro, como já disse o Papa João Paulo II no jubileu do ano 2000. Então, não desanimamos. Nós estamos no caminho da tradição da igreja, da tradição da igreja. Muito obrigada, padre. Aproveitando, o Dom Moacir fez um comentário aqui no chat, né, relacionado ao negacionismo, que hoje ele não é mais apenas um posicionamento diante da verdade, mas a expressão de uma posição política. Eu gostaria de perguntar se o Dom Moacir gostaria também de ter algum momento de fala, Dom. Se sim, sinta-se à vontade. Não, só comentar que achei muito rico a explanação do Dom Zanoni, como também as intervenções, e uma das coisas que me veio ouvindo a todos também, e lendo o que está no chat, é que, na verdade, esses muros que são construídos, esta aversão, penso que na raiz de todo muro existem um de dois sentimentos, ou medo ou indiferença. Uma vez eu ouvi num filme uma expressão muito interessante de um sujeito que foi contratado para construir uma cerca. O sujeito tinha uma deficiência mental. E aí ele pergunta para a dona: a senhora quer uma cerca para quê? Para manter as pessoas do lado de fora ou para manter as pessoas do lado de dentro? E a dona perguntou: mas tem diferença? E ele falou assim: tem. Manter as pessoas do lado de fora, no caso, é movido pelo medo. O medo que a pessoa invada, o medo que a pessoa pode trazer. Manter as pessoas do lado de dentro é movido pela indiferença. É o não querer ver uma realidade externa para não ser obrigado também a sair, né, a ir ao encontro. Então, nós vemos que nós vivemos um tempo de muito medo e de muita indiferença dentro da realidade que nós temos. Eu recebi há pouco um ditado búlgaro, né, que uma pessoa me mandou, e que dizia assim: era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçavam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade aquilo.
Ou seja, aí a gente vai percebendo como uma pessoa tem um determinado interesse que faz com que ela seja indiferente a tudo que não seja correspondente ao seu interesse. Então, eu acho que isso é fundamental. E nessa questão do diálogo, como bem disse, uma coisa que eu penso que é importante para dialogar é a proximidade. E a gente, para vencer a proximidade, novamente tem que vencer uma das duas coisas. A gente só se aproxima se a gente vencer o medo ou se a gente vencer a indiferença, seja aquilo que nos distancia. Na parábola do samaritano, eu acho interessante que Jesus coloca que o samaritano primeiro chegou perto dele. Depois que chegou perto, moveu-se, viu e moveu-se de compaixão e aproximou-se dele. A dor do outro não dói na gente. Quando a gente não está perto para ouvir o choro ou para ver o sofrimento da pessoa. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Nós vemos tudo hoje pela tela. E, às vezes, a gente vê um sofrimento muito grande no momento e a gente muda o canal e no outro canal tem uma alegria muito grande que a gente até esquece o sofrimento que assistiu. É tudo como se fosse um programa, como se visse as pessoas assim. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é, de fato, vencermos o medo ou a indiferença que existe em nós. E algumas não são nem culpa das pessoas. Nós herdamos muros que nós usamos e nem sabemos mais para que foram construídos. E as pessoas assim também, sabe? Então, é um grande desafio. E uma das coisas que eu acho que é um caminho, a gente pode vencer os muros usando-os como base para construir uma ponte, aproveitando aquilo que o padre Eutrópio disse. Às vezes, tem certos muros que, se a gente põe uma tábua por cima deles, a gente consegue transformar o que era muro em apoio para ser uma ponte, uma travessia também. Né? Só isso que eu queria partilhar. Muito obrigada, Dom Moacir. Gente, o bate-papo está maravilhoso. Muito obrigada a todos, né, que estão ainda comentando aqui no chat relacionado ao diálogo. Realmente é importante, o que estamos fazendo aqui é dialogar, mas por conta do avançar do tempo, nós precisamos nos encaminhar para os finais, né, nossos momentos finais. Então eu convido o padre Eutrópio e o padre Paulo Marcos para poder fazer os agradecimentos, né, e nos direcionar para esse momento final. Faremos diferente. Agora, Padre Paulo, eu falo primeiro e você fala depois. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que aqui tivemos essa noite. A roda de conversa é uma roda mesmo, né? Nós dialogamos, apesar que o tempo não permite tanto, mas a gente também dialogou através do chat, né? E eu acho que essa palavra diálogo, ela é bela, porque o primeiro que dialogou foi Deus, quando ele disse, faça-se a luz. Ou seja, ele é o primeiro dialogante, e um diálogo de amor, que teve, por assim dizer, o máximo, quando a palavra assumiu a nossa carne. Portanto, a religião cristã nasce do diálogo, continua no diálogo, e não pode terminar o diálogo, porque nós dizemos que vamos para a beatitude eterna, para a felicidade eterna, que é um diálogo e que é uma comunhão eterna. Então, estar aqui dialogando, trazendo as nossas inquietações, é, de fato, algo como um exercício próprio da fé. Eu agradeço muito, em nome do setor universidades, a oportunidade, Paulo Marcos, de fazermos esse encontro. Eu acho que devemos continuar nessa nossa sinodalidade. As plataformas estão aí para nos ajudar a ir mais longe, para sermos, de fato, pontes, como foi colocado aqui, e vamos continuar apostando nesse caminho, né? Vamos continuar sendo esses promotores do diálogo, anunciando Jesus Cristo, aquele que é a nossa paz, é aquele que faz a unidade. É um compromisso do setor universidades, é um compromisso da igreja. Nós estamos em comunhão
com a igreja. Muito bem, Padre Eutrópio. De fato, foi um momento sublime, partilhas importantíssimas, intervenções, e nós só temos que agradecer ao nosso bondoso Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, mesmo em meio a tantas incertezas, mas esse diálogo, essa roda de conversa nos faz perceber que nós estamos com aquele que é a nossa fortaleza, que é a nossa rocha, que nos mantém de pé, independente das circunstâncias. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos. Na verdade, um simples encontro como esse, mas requer uma demanda, requer reuniões, estratégias e por aí vai. Então, obrigado a todos do setor universitário, obrigado aos irmãos do setor juventude, nosso irmão aí, o Vanderlei, que animou o início, a cada um. E, de modo especial, agradecer também ao nosso bispo referencial, Dom Moacir, a primeira oportunidade que nós tivemos juntos, de primeira de tantas outras, estamos aqui dispostos para caminhar junto com o Senhor. Agradecendo ao Dom Zanoni, é sempre bom, Dom, ouvir o Senhor é uma referência aqui em nosso regional, sobretudo diante da postura que o Senhor tem assumido a cada ano, a cada tempo, a cada missão assumida, de se aproximar ainda mais dos mais pobres, dos mais necessitados, como o senhor mesmo citou, das atividades que já se tem na arquidiocese. É muito bom poder contar com um arcebispo como o senhor em nosso regional, que está disposto a dialogar com o diferente, claro, sempre a partir do lugar onde nós estamos, não querendo convencer, mas levar a mensagem de paz. Muito obrigado por sua disponibilidade, preparar o material, foi muito bom a nossa roda de conversa. Penso que já estamos com saudade de próximos encontros, mas como o Padre Eutrópio falou, não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar mais outras vezes para partilhar esses e tantos outros temas que são importantes na vida da igreja. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Então, aqui feito esse momento final de agradecimento, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, mas peço que vocês ainda permaneçam para um rápido aviso paroquial e para a gente tentar fazer também aqui um registro fotográfico do nosso encontro. Só um minuto.